É sobre Programa Nacional de Alimentação Escolar. Eu não dei esse tema para vocês, não é isso? Ainda não, né? Hein, pessoal? Não dei não para vocês PNAE não é isso? Acho que não, Fernanda, não me lembro. Dei não. PNAE, gente, eu acho que ela já falou isso, hein? Não? Já falou, mas Ai, acho que já. detalhado. Programa Nacional de Alimentação Escolar. Passa os slides para a gente ver. Peraí. Eu não tinha salvo essa aula não, gente. Eu já dei. Eu acho que não. Não ter dado, não. Eu acho que não. Também não, acho que Eu não. só lembro mesmo do PNAE naquele trabalho que a gente fez em sala, no artigo, que tinha alguma coisa falando. Isso. Aham. Beleza. Então é isso aí mesmo. Não lembro não, né? Eu não lembro de ter dado isso para vocês, não. Vamos lá, então. Tem certeza, né, gente? Falar de novo. Eu já não tenho mais certeza de nada. Tadinha, ela tomou banho gelado? Ninguém trocou pra ela, não? Oi, ó o áudio. Gente, então vamos lá. Eu vou começar a aula, então. Eu passei esse trabalho em sala de aula quando? Eu acho que a gente está confuso porque ela deve ter falado assim de PNAE no meio de outra aula. Tipo assim, ela falou assim, mais ou menos, mas não deu uma aula só de PNAE, só se foi isso, porque PNAE ela já falou, mas agora se ela deu aula só de PNAE, aí não sei dizer de certeza, mas que eu já ouvi ela falar PNAE, eu já ouvi ela falar PNAE. Ela já deu alguma aula, mas não foi só sobre isso. Ela comentou assim, né, por alto, Isso, mencionou PNAE, falou mais ou menos assim, né? isso. Então vamos foi lá. isso. Eu também não tenho recordação do que eu dei essa aula, não. Que é uma das últimas aulas, assim, então acho que não dei, não. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar especificamente do Programa Nacional de Alimentação Escolar, ou PNAE. Esse é um programa, né, que surgiu por volta da década de 40, né, na verdade como um embrião, né, do que é a atual política, né, o atual programa que é hoje. Então, esse programa, ele é considerado um dos mais antigos programas brasileiros, né, na área da alimentação escolar e também da área da segurança alimentar e nutricional. Ele é considerado um dos maiores e mais abrangentes de todo o mundo, né? E isso quando se refere a atendimento universal, né, aos escolares. Então, ele é considerado um dos maiores programas, né, e mais abrangentes do mundo. É gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ou FNDE, que é uma autarquia do Ministério da Educação, né, conhecido pela sigla do MEC, e tem como propósito oferecer alimentação escolar e levar ações de educação alimentar e nutricional para todos da escola, tá? O foco, né, o público principal são os escolares, né? E aí, esse programa, ele é regido por uma lei, a Lei 11.947, de junho de 2009, e por meio de resoluções do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né?
A partir dessa lei, ela veio, né, a enriquecer mais esse programa, né, que surgiu como um piloto, né, um projeto piloto lá na década de 40, né? Então, essa lei, ela veio acrescentar, a agregar, a expandir, tá? O Programa Nacional de Alimentação Escolar. E, a partir da publicação dessa lei, quais foram os ganhos, né, que surgiram, que aconteceram para esse programa? O primeiro deles, a expansão do atendimento de alimentação escolar a todos os alunos que estão, né, matriculados na educação básica brasileira. Além disso, essa lei veio a agregar ações de educação alimentar e nutricional no âmbito escolar e também proporcionou o estímulo da agricultura local, né, de agricultores familiares, por meio da participação deles, contribuindo, né, com os alimentos que vão compor a alimentação do escolar, né? Então, essa lei, ela instituiu a participação desses agricultores familiares por meio do estabelecimento, né, de que cerca de 30% dos recursos federais que fossem destinados para alimentação escolar deveriam ser utilizados, né, para comprar produtos que fossem de origem da agricultura familiar, tá? Então, a verba que fosse repassada, né, por esse Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né, a verba que fosse passada pelo FNDE, ela teria que 30% dessa verba ser utilizada para comprar apenas os produtos de agricultura familiar, tá? Então, isso é uma regra, faz parte de um requisito, né? Na verdade. Deixa eu admitir aqui, pessoal. Vamos lá. E quais seriam os objetivos que esse programa, o PNAE, ele tem, né? Quais são os principais objetivos do Programa Nacional de Alimentação Escolar? Primeiro deles, contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial desses escolares, né? Além disso, contribuir para o processo de aprendizagem, rendimento escolar e também para a formação de hábitos alimentares saudáveis desses alunos. Então, por meio da oferta de alimentos adequados, em termos quantitativos e também qualitativos, o PNAE ele consegue garantir, né, esse crescimento, esse desenvolvimento, consegue garantir o processo da aprendizagem, né, porque crianças, né, escolares bem alimentados, eles conseguem ter um maior rendimento escolar, eles conseguem aprender mais, ter mais concentração, né? E esses alimentos que o programa, né, tem por objetivo oferecer a esses escolares, eles também devem satisfazer as necessidades do aluno durante o período que ele permanecer na escola. E, além disso, um outro objetivo, né, do PNAE, para contribuir com a formação dos hábitos alimentares saudáveis, para que ele pudesse contribuir para a formação desses hábitos, ele precisa pôr em prática ações de educação alimentar e nutricional, tá? Então, o PNAE, ele vai conseguir atingir esses objetivos, né? O crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos saudáveis, se ele, né, conseguir ofertar alimentos adequados em termos quantitativos e qualitativos que atendam às necessidades do aluno durante o período escolar. E, além disso, além de dar o alimento, né, para o escolar, tem que ensinar aquele escolar a saber diferenciar o que é bom, né,
o que pode ser considerado um alimento saudável, um alimento adequado. Então, com essas práticas de ações educacionais, né, falando do quesito alimentar e nutricional, é que o PNAE, ele pode contribuir para a formação desses hábitos saudáveis, tá? E aí, quais seriam os beneficiados, né? Quem são as pessoas que se beneficiariam por esse programa, né? Que seriam atendidos por esse programa? Todos os alunos que estiverem matriculados na educação básica de escolas públicas federais, filantrópicas, comunitárias e confessionais do país, né, do Brasil, tá? Então, todos esses alunos são contemplados, né, devem ser contemplados por esse programa. Então, na verdade, o PNAE, ele é um programa, né, de alimentação, que oferece alimento, né, para os escolares e que, em caráter complementar, ele atua com o fornecimento de uma transferência de renda, tá? Ele gira em torno da transferência de renda, né, por meio do FNDE. Essa renda ela é transferida para as escolas, né, sejam elas públicas, né, as filantrópicas ou escolas de entidades comunitárias. Então, o FNDE, ele transfere essa renda, transfere esses recursos para que essas escolas, elas possam, elas próprias, adquirir os alimentos, né, que serão preparados e distribuídos para os escolares. Um avanço que houve no programa, né, avanços recentes, é que com a lei que surgiu, que a gente falou, e as resoluções do FNDE, houve a obrigatoriedade da existência de um profissional nutricionista como responsável técnico pela elaboração dos cardápios, né, dessas escolas. Houve também a ampliação e o fortalecimento dos conselhos de alimentação escolar, que é conhecido pela sigla CAI, né? E um outro avanço que veio, né, com esse programa, o PNAE, foi a constituição de centros colaboradores de alimentação e nutrição escolar, tá? Criando uma parceria entre o FNDE e instituições federais e de ensino superior, tá? Então, houve essa parceria entre esses institutos federais de ensino superior e os centros de colaboração de alimentação e nutrição escolar, tá? E aí, uma pergunta interessante. Quem são, né, ou quem é o responsável constitucional, né, por esse programa, pelo PNAE? E quem é a responsabilidade, né, para que esse programa ele seja executado e consiga atingir as suas metas, os seus objetivos? A responsabilidade constitucional do PNAE, ela deve ser compartilhada entre todos os entes federados, tá? E ela engloba diversos atores sociais. Então, a responsabilidade não é de uma única pessoa ou apenas do Estado, né? Ou da União. É uma responsabilidade compartilhada, onde existem diversos atores sociais, diversas pessoas ou diversas entidades que possuem participação, né, para que esse programa ele possa ser executado e tenha suas metas alcançadas. Então, quem são esses atores sociais? A sociedade civil, os gestores, os conselheiros da alimentação escolar, os professores, pais de alunos,
os diretores de escola, nós nutricionistas, então os agricultores familiares, então todos são responsáveis constitucionalmente falando pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, certo? Então, não existe apenas um único responsável para que esse programa ele tenha o sucesso, ela consiga atingir as suas metas. Então, é necessário que haja, vamos dizer assim, uma gestão compartilhada, né? Todos devem estar envolvidos, né? Trabalhando cada qual, né? No seu quadrado para o bom funcionamento desse programa, tá? Então, aqui é só um breve histórico acerca do PNAE, né? Que ele surgiu, como eu falei, como um piloto, né? Um projeto piloto, um embrião do que é o atual Programa Nacional de Alimentação Escolar. Surgiu na década de 40, né, na época mais ou menos do governo de Getúlio Vargas. Em 1955, houve a instituição de uma campanha de merenda escolar com a distribuição de gêneros para os municípios que eram considerados carentes, né, através de recursos, tá? Principalmente por meio de organismos internacionais. Em 65, a campanha, né, de merenda escolar, ela recebeu uma outra nomenclatura, né, e passou a se chamar Campanha Nacional de Alimentação Escolar. Em 79, essa campanha, né, Nacional de Alimentação Escolar passou a se chamar Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, foi a partir da década de 79 que houve a nomenclatura do atual programa, né? Que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, certo? Em 98, o PNAE, né, ele passa a ser gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. Em 2009, foi instituída a Política Nacional, né, de Alimentação Escolar, e com essa política que surgiu, né, em 2009, né, no governo de Lula, houve a instituição por meio da lei que a gente viu, 11.947, né, e com algumas regulamentações do PNAE, do FNDE, desculpa, houve a criação dessa política, né, Política Nacional de Alimentação Escolar, que teve como avanço, né, agregar, ditar, né, que 30% dos recursos, como a gente viu, os recursos que eram repassados, né, para o PNAE, deveriam ser utilizados para a compra, né, de alimentos oriundos da agricultura familiar, certo? E em 2010, ainda no governo, né, de Lula, foi instituído o direito à alimentação, né, como presente, como fazendo parte do direito social na Constituição Federal, tá? E houve a reformulação da resolução do nosso conselho, né, do Conselho Federal de Nutricionistas. E esse conselho, essa reformulação, ela falou acerca das atribuições, né, do profissional nutricionista dentro desse programa, tá? Quais eram as atribuições do nutricionista no Programa Nacional de Alimentação Escolar. O PNAE, como eu falei, ele é regido também, né, pelo FNDE, né, ele é gerenciado pelo FNDE, e essa resolução do FNDE, a resolução número 26,
ela dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, certo? Essa resolução, que já seria uma outra resolução, né? Ela altera a redação dos artigos 25 e 32 da resolução do FNDE, né, que fala exatamente do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa resolução, ela modificou a forma de aplicação dos critérios para a seleção e a classificação, né, dos projetos de venda. De que forma seriam feitas as seleções e a classificação dos alimentos que seriam comprados, né, para alimentação escolar, né? Essa resolução, ela estabeleceu o que são grupos, né, formais e informais, de assentados da reforma agrária, de comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, e quais os critérios de desempate, né? De que forma esses grupos eles poderiam participar para atuar como fornecedores, né, do alimento, né, para esse programa. Então, essa resolução ela veio com o intuito de estabelecer critérios, né, de seleção e de classificação, tá? Também houve o estabelecimento, né, por meio dessa resolução, dos preços dos produtos a serem adquiridos da agricultura familiar. Então, era estabelecido um preço, tá? Para que para que houvesse, né, na verdade, a aquisição desses alimentos. Então, o agricultor familiar, vamos supor, ele vende o aipim, né? Então, diversos agricultores familiares, naquela redondeza, eles poderiam se cadastrar, mas existe um preço, né? Um preço, vamos dizer assim, médio, um preço que era estipulado, né, para esse produto. Por quê? Porque senão cada um colocava o preço que queria, né? E corre-se o risco, né, de ter um superfaturamento. Então, essa resolução, ela veio com esse objetivo de estabelecer os preços dos produtos que deveriam ser adquiridos, né? Então, vamos supor, a resolução estabelecia que o aipim deveria ser, o quilo deveria ser comprado a R$1, né? Mais do que isso não poderia, né, ser comprado. Então, esses agricultores, né, que comercializam o aipim e que se enquadrassem nesse valor, poderiam participar, né, desse processo aí. A resolução ela também definiu o limite individual de venda para o agricultor familiar na comercialização para o PNAE, tá? E o FNDE, ele tem como objetivos, né, complementares envolver todos os entes federados na execução do programa. Lembre que eu falei que a responsabilidade constitucional do programa, né, do PNAE, não é apenas do governo, né? Existem diversos atores, né, sociais envolvidos, tá? E o objetivo, né, complementar, um dos objetivos complementares do FNDE é promover a participação de todos os entes federados, né, de todas as esferas do governo, né, a esfera municipal e estadual e a esfera federal, né? Então, todos os três entes, né, deveriam ser contemplados, né? Então, o FNDE ele vem com esse objetivo de envolver, né, a participação de todos eles na execução do programa. Além disso, estimular o exercício do controle social, dinamizar a economia local, contribuindo para a geração de emprego e renda, né? Porque a gente viu que o FNDE ele veio a estipular, na verdade,
dizer que 30% dos recursos, né, federais deveriam ser utilizados para aquisição de produtos da agricultura familiar. Então, quando o FNDE ele estipula isso, ele faz com que haja um desenvolvimento, né, daquela região, daquela localidade, vai estimular a economia local, né, e além disso vai gerar renda para aqueles agricultores daquela região, certo? Um outro objetivo complementar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é respeitar os hábitos alimentares e a vocação agrícola local. Por exemplo, vamos dizer assim, na região sudeste, por exemplo, a vocação agrícola local é o quê? Né? É a produção de aipim, é a produção de açúcar, é a produção de que alimento, né? Então, o FNDE, ele vai se preocupar com o respeito dos hábitos alimentares de cada localidade, de cada região, e não vai permitir que seja imposto um único tipo, né, de hábito alimentar para todo o país. Até mesmo porque a gente sabe que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? Ele é dividido em regiões e cada região tem a sua particularidade, né? No que diz respeito a hábitos alimentares. E, além disso, também existem particularidades com relação à produção agrícola, né? Então, uma determinada região se produz mais laranja, abacaxi, noutra região se produz mais aipim, milho. Então, o FNDL vem com esse objetivo, né, de respeitar os hábitos de cada localidade, de cada região e estimular realmente o consumo desses alimentos, né, que é daquela região, daquela produção agrícola local, tá? Então, quais são as diretrizes do PNAE? São 6 as diretrizes do PNAE, tá? Isso sempre cai em prova, né, prova de concurso, então é importantíssimo vocês saberem quais são os objetivos, né, do PNAE, quais as diretrizes, de que forma o FNDE ele estimula, né, ele impõe a participação agrícola, né, a gente viu, né, que é por meio do repasse de 30% dos recursos para aquisição de produtos de origem da agricultura familiar, né, então são pontos importantes para vocês estudarem, tá? E com relação às diretrizes do PNAE, né, são 6, como eu já falei, a primeira delas gira em torno da alimentação saudável e adequada, né? A gente viu que é um dos objetivos, né, do programa é oferecer alimentos com qualidade e em quantidade suficiente para atender as necessidades dos escolares, né? Então gira em torno de uma alimentação saudável e adequada. Também se tem a preocupação com a educação alimentar e nutricional para que sejam formados hábitos alimentares saudáveis dentro da escola, mas também fora da escola. Então, por isso que se tem a preocupação em se promover educação alimentar para esses alunos, para que fora da escola eles possam consumir, saber escolher alimentos que sejam mais adequados, mais saudáveis, né? O processo da universalização é uma outra diretriz do PNAE, e quer dizer que o PNAE ele deve atender a contemplar todas as crianças, né, a todos os escolares que estejam matriculados em escolas, né, públicas, filantrópicas ou federais, né, do nosso país. Então, qualquer pessoa, qualquer adolescente, qualquer criança que for matriculado
numa dessas instituições, ele tem garantido o acesso, né, a esse alimento com qualidade, né? A participação social é uma outra diretriz do PNAE, e essa participação social se dá por meio do conselho, né, o Conselho de Alimentação Escolar. Então, é por meio desse conselho que a sociedade, ela participa, né, do programa, ajudando a sinalizar, por exemplo, os tipos de alimentos que são recusados pelos escolares, né? O que é mais bem aceito. Então, é interessante a participação da sociedade para ajudar, né, exatamente no processo de elaboração, de seleção, né, dos cardápios. A questão do desenvolvimento sustentável, né, então estimular hábitos agrícolas que sejam sustentáveis, né, e não sazonais, né, que corram o risco de faltar, né? Então, é interessante o estímulo, né, do desenvolvimento sustentável dentro desse programa. E também uma outra diretriz é o direito à alimentação escolar. E esse direito à alimentação escolar, como a gente já falou na diretriz que engloba a universalização, deve contemplar a todos os escolares matriculados, né, nas redes de educação básica, né, do nosso país, né? E esse direito à alimentação escolar, ele deve ser estendido também àquelas crianças que possuem algum tipo de necessidade especial, como, por exemplo, crianças que têm uma intolerância à lactose, crianças que sejam alérgicas ao glúten, por exemplo, crianças que sejam diabéticos, hipertensas. Então, assim, o direito à alimentação escolar deve contemplar também essas crianças com necessidades especiais, tá? Então, essas são as diretrizes do PNAE e eu destrinchei um pouco do que representa, né, cada uma dessas diretrizes, certo? Só um pouquinho, gente. Então, vamos lá. Os participantes, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, quem são? Quem são os integrantes, né, que faz parte do programa? O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, as entidades executoras e a unidade executora, e o CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, tá? Então, o FNDE é o responsável pela gestão, né, e pelo repasse dos recursos. As entidades executoras são aquelas que englobam o Estado, o município, o Distrito Federal, né, e escolas federais. Eles têm como objetivo, né, executar e prestar contas de tudo que está sendo feito para a execução desse programa, tá? E a unidade executora são entidades privadas e sem fins lucrativos, tá? Representativos da comunidade escolar, que são responsáveis pelo recebimento do recurso financeiro que foi transferido por essa entidade executora, tá? E essa unidade executora, ela é responsável, né, pela prestação de contas do PNAE ao órgão que a delegou, certo? E um último participante, né, integrante desse programa é o Conselho de Alimentação Escolar. O Conselho, ele tem como objetivo fiscalizar se
essas entidades executoras e a unidade executora, elas estão desempenhando o seu papel, os seus objetivos, tá? Então, esse é o objetivo maior do conselho. Vamos lá, gente. Com relação ao CAI, né, que é o Conselho de Alimentação Escolar, eu falei para vocês que ele tem o objetivo de atuar como agente fiscalizador, né? E ele é de extrema importância para o bom funcionamento desse programa, tá? Ele deve existir, ele deve ser atuante, ele deve estar presente em cada município e em todos os estados brasileiros. O CAI, na verdade, é a forma como a sociedade ela tem de participar desse programa, né? E é por meio do CAI que a sociedade ela pode zelar, ela pode cuidar para que o direito das crianças eles sejam cumpridos, né? Que é o direito de receber a alimentação escolar, tá? Então é por isso que o CAI ele atua como um órgão fiscalizador e ele é de extrema importância, porque ele vai supervisionar, ele vai fiscalizar como estão sendo executados, né, como está sendo executado o programa e se ele está sendo executado da forma adequada, né, garantindo o direito de todas as crianças receberem a alimentação, né, com qualidade e em quantidade suficiente para atender às suas necessidades, tá? O papel do CAI ele é decisivo dentro do PNAE, né, para que ele tenha sucesso, para que esse programa ele tenha sucesso. E quem faz parte do Conselho de Alimentação Escolar, né, o Poder Executivo, trabalhadores da educação e discentes, né, alunos, né, tanto os trabalhadores da educação quanto alunos. Além disso, pais de alunos também participam desse conselho e membros da sociedade civil, tá? Então, para cada um desses membros, existe uma quantidade. Por exemplo, os integrantes do Poder Executivo, existe um titular e um suplente que representa, né, o Poder Executivo. Com relação aos trabalhadores da educação e os discentes, existe um titular, né, dos trabalhadores da educação, e discentes, né, e 2 suplentes. Com relação aos pais de alunos, devem ter 2 titulares, 2 representantes, né, titulares e 2 suplentes. E quanto aos membros da sociedade civil, devem ter 2 titulares e 2 suplentes. Então, o CAI, ele é composto, ele tem essa composição, tá? Ai, gente, desculpa, eu tô com uma alergia triste. Eu não sei nem se é alergia. Eu sei que desde ontem que eu tô com esse fungado, mas enfim, vamos embora. Vamos continuar. Com relação ainda, né, aos participantes do PNAE, entre as atribuições, né, previstas para o Conselho de Alimentação Escolar, né, o primeiro deles, das atribuições, é monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos, né, que são destinados à alimentação escolar, bem como o cumprimento das diretrizes e dos objetivos do PNAE. Então, quem vai fiscalizar e monitorar? É o CAI. Então, o CAI vai observar, vai monitorar e vai fiscalizar para ver se os objetivos e as diretrizes, né, que regem o PNAE estão sendo desempenhadas, né? E se os recursos que foram destinados para o PNAE estão sendo realmente destinados à alimentação, né? E não desviados para outro local. O CAI tem como atribuição zelar pela qualidade dos alimentos e, em especial, a condição higiênico-sanitária desse alimento,
né? Tem também como atribuição zelar pela aceitabilidade dos cardápios oferecidos. Então, esse daqui o que eu já havia falado para vocês, né? Que a participação social dentro do programa, né, do PNAE, se faz por meio do conselho, e é a partir do conselho que se faz presente, né, a voz da sociedade com relação à aceitação dos cardápios. Então, é através do CAI, né, desse conselho, que o nutricionista e os gestores vão saber realmente se está sendo desenvolvido o cardápio que está sendo elaborado, ele está tendo uma boa aceitabilidade. Uma outra atribuição do CAI é comunicar aos órgãos de controle qualquer irregularidade constatada na execução, né, do programa. O CAI também tem por objetivo realizar reuniões, né, que falem acerca da prestação de contas, né? Então, eles, como um órgão fiscalizador, eles devem promover essas reuniões para cobrar, né, prestações de conta, para saber realmente aonde está sendo gasto o dinheiro, né? A outra atribuição, né, do CAI é elaborar regimento interno de acordo com a legislação que rege o PNAE e elaborar o seu próprio plano de ação, tá? Com relação ao repasse dado pela União, esse é só o repasse da União, tá, gente? A gente viu que é de responsabilidade tanto da União quanto dos estados, do município, né, participar estarem envolvidos na execução desse programa, tá? Então, esse é o repasse que a União faz, tá? E de acordo com a modalidade de ensino, existe um valor correspondente, tá? Então, creches vai receber em torno de R$ 1,07 por criança. Pré-escola, 53 centavos, e por aí vai, tá? Vamos lá. Falando ainda do repasse, né, que é oferecido pela União, esse repasse, ele é feito da União diretamente para os estados e municípios, com base no censo escolar realizado no ano anterior ao do atendimento, tá? Então, no ano anterior se faz um cálculo, um levantamento do censo escolar, ver quantas crianças, né, que estão sendo contempladas, e a partir daí a União faz o repasse para os estados e para os municípios desse valor, tá? O programa ele é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, como a gente já viu, por meio do conselho, né, do CAI, mas também ele é acompanhado e fiscalizado pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União e pelo próprio Ministério Público. Então, vejam, o CAI, ele é um órgão, vamos dizer assim, uma entidade fiscalizadora, mas existem outros também que vão fiscalizar o funcionamento, né, desse programa, como o TCU, a CGU e o Ministério Público, tá? Aqui, gente, eu trouxe para ilustrar para vocês o número de nutricionistas que devem ser disponibilizadas, né? Isso para a rede privada de ensino. Eu não estou falando da rede estadual, não. Eu estou falando da rede privada, tá? Então, o número de nutricionistas que devem contemplar o ensino privado, tá? Ele é dividido aqui em tabelas, né? E de acordo com a modalidade de ensino, certo? Deixa eu ver aqui. E, por exemplo, se a modalidade de ensino for infantil, né, berçário, que compreende berçário, creche, pré-escola, e o número de refeições ficar em torno de 50 até 50 refeições por dia,
quantos nutricionistas são necessários para atender essas 50 refeições. Então, essa resolução do Conselho Federal de Nutricionista, ela fala que deve ser um nutricionista trabalhando 10 horas por semana, e assim sucessivamente. Quanto maior o número de refeições, né, maior deve ser a carga horária do profissional para desempenhar as suas atividades, tá? Então, aqui nessa primeira modalidade é infantil, né, compreende a modalidade infantil, e na tabela 4, diz o número de profissionais, bem como a sua carga horária, de acordo com o número de alunos do ensino fundamental e médio, tá? E se na rede for oferecida uma única grande refeição ou 2 grandes refeições, então faz a distinção. Quantas refeições são oferecidas e o número de alunos atendidos. E a partir daí se calcula o número de profissionais necessários e qual seria a sua carga horária, tá? Então, existe essa previsão, né, respaldada pelo nosso conselho. E quais seriam as atribuições do profissional nutricionista dentro, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Diversas, né? O nutricionista, na verdade, ele vai estar atuando dentro, né, desse programa como um educador, né? A gente viu que ele vai desempenhar ações de educação alimentar e nutricional, então ele tem um papel importantíssimo, que é levar a educação e conhecimento acerca de alimentação saudável, tá? Então, o papel do nutricionista é planejar e acompanhar o cardápio, acompanhar o edital de compras, a aquisição dos gêneros da agricultura familiar, desempenhar atividades de educação alimentar e nutricional, elaborar projetos e pesquisas, fazer a avaliação nutricional, promover o controle higiênico sanitário dos alimentos, desenvolver, né, manual de boas práticas, né, para a confecção desses alimentos dentro do âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, desenvolver treinamentos com as merendeiras, que são aquelas que vão manipular o alimento. Então, veja a dimensão das atribuições, quantas atribuições o profissional nutricionista desempenha nesse programa, tá? E com relação ao planejamento do cardápio, os cardápios, eles deverão considerar o uso de alimentos variados, né? Alimentos que sejam variados, para evitar a monotonia alimentar. Além disso, devem utilizar alimentos que sejam seguros e que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, né? Além disso tudo, deve-se também ter a preocupação em atender às necessidades nutricionais dos alunos, né, de acordo com a sua faixa etária e o seu estado de saúde. Então, são todos esses parâmetros que deverão ser levados em consideração na hora de executar, né, de elaborar o cardápio. Além disso, os gêneros alimentícios produzidos, né, em âmbito local, eles devem ser preferencialmente, né, adquiridos pela agricultura familiar e por empreendedores familiares rurais, né? Isso já faz até parte de um pré-requisito, né, de repasse do recurso, né, daqueles 30%, né? Então, 30% desses gêneros devem ser adquiridos, né, por agricultores familiares e empreendedores familiares rurais. O horário em que é servida a alimentação e o alimento, ele deve ser adequado a cada tipo de refeição, logicamente, né? Se o aluno ele estuda no período da manhã, você não vai oferecer um jantar para aquele aluno. Você vai elaborar um lanche, né? Uma colação pela manhã, né? E vai oferecer um almoço para aquela criança. Então, a gente tem que adequar o tipo de refeição, né, que é servida respeitando o horário, né, logicamente. O cardápio ele também deve levar em consideração as especificidades culturais da comunidade indígena e ou quilombola, né,
se o programa ele atender, né, esse tipo de público, ele deve se preocupar em ofertar, no mínimo, 3 porções de frutas e hortaliças por semana, né? Dando em torno de 200 gramas por aluno por semana. Então, isso é uma regra. Deve ofertar, no mínimo, 3 porções de frutas e hortaliças para aquelas crianças, né? Para esses escolares. E isso deve girar em torno de 200 gramas por aluno por semana. Sendo que as bebidas à base de frutas não substituem a obrigatoriedade da oferta de frutas in natura, ou seja, se o seu cardápio tiver um suco de fruta, né? Esse suco de fruta não vai se substituir essas 3 porções, né, de fruta que deve ter no cardápio, tá? Então, além das 3 porções de frutas e hortaliças por semana, se você quiser incluir suco de fruta, tranquilo, mas você não pode substituir uma porção de fruta por um suco de fruta, tá? Os cardápios eles devem considerar também os aspectos sensoriais, as combinações de alimentos e as técnicas de preparo, tá? Isso é a base, né, da nossa profissão. Deve limitar a oferta e o consumo de alimentos processados de baixo valor nutricional, que sejam ricos em açúcar, gordura e sal. Então, deve se limitar, tá? Limitar também a aquisição de alimentos enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos, preparações semiprontas ou prontas para consumo ou alimentos concentrados. Então, vejam que o nome é limitar, tá? Limitar é diminuir, tá? E, por fim, proibir a aquisição de bebidas com baixo valor nutricional, por exemplo, os refrigerantes, né? Aqueles sucos de pozinho. Então, aí, no caso, a palavra é proibir, tá certo? Então, não pode, de jeito nenhum, adquirir essas bebidas, né, com baixo valor nutricional. Mas pode-se adquirir, por exemplo, de vez em quando, um embutidozinho, pode-se ter no preparo das refeições, tá certo? Com relação ao planejamento do cardápio, ele deve ser elaborado por um nutricionista, e esse nutricionista, ele tem que levar em consideração a opinião, né, do Conselho de Alimentação Escolar, né? Vocês lembram que o CAI, ele atua como uma entidade fiscalizadora e uma de suas atribuições é observar a aceitabilidade do cardápio. Então, o CAI, ele vai dar um feedback, né, para o nutricionista acerca de como anda a aceitação do cardápio elaborado por ele, tá? E durante o planejamento do cardápio, o que se deve considerar, né? Os hábitos alimentares dos alunos, a oferta de alimentos, né? Se dentro do meu cardápio eu coloco, por exemplo, estrogonofe de carne, né? Será que naquela localidade aonde a escola ela está inserida, eu vou ter gêneros alimentícios para executar essa preparação? Então, a gente tem que se preocupar com a oferta dos alimentos, né? Será que eu vou ter disponível aqueles alimentos para preparar aquela preparação, para fazer aquela preparação? Então, levar em consideração a oferta de alimentos. Um outro item, a existência de alunos com necessidades especiais. Então, o nutricionista que planeja o cardápio, ele tem que levar em consideração se existe algum aluno diabético, algum aluno com intolerância à lactose, né? E se houver, ter a preocupação de elaborar um cardápio que seja direcionado também para esses alunos com necessidades especiais. E, por fim, levar em consideração a estrutura da cozinha. Será que dentro da minha cozinha, dentro da cozinha que vai haver a preparação dos alimentos que serão oferecidos para esses escolares, será que eu tenho todos os utensílios que são necessários para a execução do cardápio? Então, tem que se levar em consideração isso também.
tá? E aí, alunos com necessidades especiais, né? Eu trouxe aqui alguns, aqueles que têm algum tipo de alergia alimentar, aqueles que têm algum quadro de intolerância, por exemplo, à lactose, crianças que sejam diabéticas, que tenham problema com doença celíaca, tá? Gente, deixa eu dar só uma pausazinha. 5 minutos, vou tomar uma água. Vamos lá, gente, voltei. Então, vamos falar acerca das necessidades nutricionais, né? De que forma é feita essa divisão, né, dessas necessidades. Então, por exemplo, crianças que estudam em período integral, né, os escolares que estão em período integral, ou seja, manhã e tarde, como, por exemplo, todas as creches, né, então todas as crianças que estão no âmbito, né, da creche, elas devem receber 3 refeições e essas 3 refeições elas devem fornecer 70% das necessidades nutricionais, né, daquelas crianças, tá? Então, o cardápio, né, que vão ter essas 3 refeições, ele deve ser calculado, né, e distribuído para essas 3 refeições e deve oferecer 70% das necessidades daquelas crianças, certo? Então, aqueles escolares que estão em um período parcial de ensino, né, em torno parcial,
como, por exemplo, existem creches que atendem só meio período, né? E aqueles escolares que estão no ensino básico. As necessidades, elas giram em torno de 30% e 20%, tá? Então, se forem oferecidas 2 refeições, né, para aqueles escolares, deve-se atender a 30% das necessidades. Essas 2 refeições devem somar, né, devem oferecer 30% das necessidades nutricionais daqueles escolares. E se for uma única refeição, essa refeição deve oferecer 20% das necessidades nutricionais, tá? Para aquele escolar, certo? Com relação à comunidade indígena e quilombola, se o cardápio, né, ele for elaborado para escolas, né, que atendam esse público específico, as necessidades, né, o cardápio, a refeição que vai ser oferecida, ela deve contemplar 30%, né, das necessidades por refeição ofertada. Então, por exemplo, se aqueles escolares, né, que estão lá naquela localidade indígena ou quilombola oferecer 2 refeições, né, então cada uma das refeições ela deve ofertar 30% de necessidade nutricional, tá? Da necessidade nutricional, tá ok? Continuando. Se forem escolares da educação básica, as necessidades, né, elas devem girar em torno de 30%, tá? Esses 30% eles podem ser divididos em 2 ou mais refeições, mas o total, né, deve ser 30% das necessidades oferecidas para aquele aluno, tá? E se os escolares eles fizerem parte de algum programa, né, específico, como, por exemplo, o programa Mais Educação, ou se os escolares eles estudam em escolas de tempo integral, né, eles devem receber 3 refeições diárias, totalizando 70% das necessidades nutricionais, tá? Então, nessas 3 refeições, o nutricionista tem que oferecer 70% das necessidades para aquele escolar, tá? Garantidas nessas 3 refeições, certo? Então, resumindo, o cálculo das necessidades nutricionais, ele vai levar em consideração qual a série que aquele escolar ele está matriculado, né? Se ele é da creche, se ele é do ensino básico, se ele está inserido, né, numa região quilombola ou indígena, tá certo? Então, vai levar em conta a série, né, a vulnerabilidade do público, que foi isso que a gente falou, né, do público-alvo, se ele está inserido dentro de uma comunidade indígena ou quilombola, vai levar em consideração o regime que aquele escolar ele estuda, se é regime parcial de ensino ou se é regime integral. Vai se levar em consideração o número de refeições, né? Se são 2 refeições, se são 3 refeições oferecidas. E, por fim, vai levar em consideração também se aquele escolar ele faz parte de algum programa especial do governo, tá? Como, por exemplo, o programa Mais Educação. Então, para o cálculo das necessidades nutricionais, todos esses quesitos aqui eles são levados em consideração, tá certo? Então, as crianças, né, os escolares que assim, possuem o maior percentual das suas necessidades nutricionais atendidas são aqueles que estudam em âmbito integral, né, em regime de tempo integral. Logicamente, eles passam o dia todo na escola e eles têm que se alimentar mais vezes e, consequentemente, ter as suas necessidades nutricionais atendidas em maior quantidade, né? Maior percentual, certo?
Com relação à aquisição de alimentos, né? A aquisição de alimentos é feito para que seja adquirido, se faz por meio de licitações, dispensas ou chamadas públicas. E aí, quem é o responsável pela compra desses alimentos são as entidades executoras, né? Como, por exemplo, as instituições de ensino da rede pública federal, estadual e municipal, as prefeituras, as secretarias de educação, nas secretarias estaduais e as escolas filantrópicas, é isso que tem aqui, gente, que eu não estou conseguindo ler? Eu acho que é. As escolas, alguma coisa aqui, que eu não estou conseguindo ler. Está na minha frente. O último é escolas federais. Escolas federais. Então, os responsáveis por comprar esses alimentos são essas entidades, as entidades executoras, tá? Aqueles que vão vender o produto são os agricultores familiares, por exemplo, né? Que eles têm que atender aquela questão dos 30%, né? Então, 30% do recurso que chega que é dado, né, pelo FNDE deve ser destinado para a compra de produtos da agricultura familiar, né? Então, quem são os responsáveis por vender, né, esses produtos? Os agricultores familiares, associações cooperativas, aqueles assentados de reforma agrária, a comunidade indígena e quilombola. E como pré-requisito para que eles possam vender, eles devem ter a declaração de aptidão ao PRONAF, tá? De pessoa física ou jurídica, tá? Então, eles devem ter esse documento, né? Essa documentação para poderem para que eles possam vender esses produtos para essas entidades executoras. E quem são os grandes responsáveis pela fiscalização desse programa, né? O poder público e a sociedade civil, tá? A sociedade civil, por meio do conselho, né? Conselho de Alimentação Escolar, que aqui tá no último, né? E o poder público, né? Todos aqueles que a gente já falou, o FNDE, TCU, CGU, o Ministério Público da União e outros, né? Como o nosso próprio conselho, né? Os nossos conselhos federal e regional e as secretarias de saúde e da agricultura, tá? Tanto de estados como de municípios. A prestação de contas, né? Essas entidades, né, que são as responsáveis pela gestão, né, desses recursos, as entidades executoras, elas devem prestar contas de todos os programas do FNDE, tá? E essa prestação de contas, ela é virtual, tá certo? Por meio de sistema, né, sistema de prestação de contas online. Em 2012, a utilização desse sistema, ele passou a ser obrigatório, tá? Existe um prazo para a prestação de contas, né? Que essas entidades, elas devem fornecer essa prestação de contas, e o prazo né, para preencher esse sistema online é até 15 de fevereiro do exercício subsequente ao do repasse. Então, se o repasse for feito em 15 de fevereiro de 2020, o exercício subsequente a esse repasse é quando? Né? No próximo ano, vamos dizer assim, tá? Então, eles têm que prestar contas no próximo ano a contar desse 15 de fevereiro de 2020, tá? Então, é um exemplo. E com relação à suspensão do repasse, existe essa previsão? Né? Existe. O FNDE, ele pode suspender o repasse desses recursos, né, do PNAE quando os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles não constituírem o respectivo Conselho de Alimentação Escolar ou deixarem de sanar alguma pendência no prazo que foi estipulado pelo FNDE, tá? Então, é obrigatório que haja
a constituição, né, a elaboração desse conselho. Esse conselho de alimentação escolar, ele deve ser ativo e funcionante. É uma parte, é um pré-requisito, vamos dizer assim, para que o FNDE, ele repasse o recurso, né, para esses gestores, tá certo? Então, se não existir um conselho montado e atuante, né, esse repasse, ele não é feito. Ou se ele é feito, ele pode deixar de ser feito, ele pode ser suspenso, tá? Uma outra possibilidade de suspensão do repasse é quando os estados federal e os municípios, eles não apresentarem a prestação de contas do recurso anteriormente recebidos, tá? Então, se eles deixarem de prestar contas, esse repasse, ele pode ser suspenso. Uma outra possibilidade de suspensão é quando os estados federal e município, eles não apresentarem justificativas solicitadas, né, por exemplo, pelo FNDE, e essas justificativas não forem aceitas. Uma outra possibilidade é quando eles deixarem de executar o programa de acordo com a legislação pertinente, deixar de cumprir algum requisito, tá? E quando, por fim, eles não obtiverem a aprovação da prestação de contas, ou seja, o FNDE detectou que existe alguma coisa errada naquela prestação de contas e não aprovou aquela prestação de contas, e imediatamente ele vai suspender o repasse para esses entes, certo? Se a suspensão dos recursos, né, do PNAE, ela acontecer, né, os estados, o Distrito Federal e os municípios que tiveram esses repasses suspensos, eles deverão garantir integralmente a oferta da alimentação nas escolas, tá? Então, como eu falei, a União, ela tem responsabilidade, né, de repassar um valor para os estados, né, e para os municípios, tá? E os estados e os municípios, eles entram com uma parte do recurso. Então, ambos têm as suas responsabilidades. Então, se eles deixarem de prestar contas, a União vai se eximir da responsabilidade, ou seja, ela vai suspender o repasse e aí a obrigatoriedade passa a ser única e exclusivamente dos estados e dos municípios garantirem a alimentação nas escolas de forma integral. Então, o prejuízo vai ficar todo para eles, prejuízo entre aspas, né, que eu estou falando, né? Então, se eles não cumprirem com suas obrigações, eles vão ter que arcar com todo o custo, tá certo? E por fim, gente, isso aqui é um videozinho, tá, que eu iria passar como atividade não, é só para vocês visualizarem ele, né, que faz um resumão do que é o programa, né, de como ele funciona. É um vídeo legal, mas eu não vou passar aqui, né, porque já estamos na hora já. Então, quem tiver curiosidade pode acessar esse vídeo aqui, que ele dá um resumão, um apanhado geral sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, tá? É interessante e ele é bem curtinho, tá certo, gente? Então, leiam, assistam a esse vídeo aí, para vocês terem uma ideia de um outro ponto de vista, né? De um outro ângulo, tá? Do que seria esse programa. Tá bom, gente? E aí, finish, né? Acabamos. E semana que vem é prova, né? Então, não deixe de estudar não, tá bom, gente? E eu acho que a prova, a Manuela tinha me perguntado até que ponto cai. O que foi pedido para a gente é que a gente só colocasse na prova o conteúdo dado até a semana do dia 24, sei lá, 25 de maio, coisa desse tipo. Então, se eu não me engano, é a aula até o CISVAN. Até CISVAN cai. O restante não. Então, vocês chequem a informação aí que eu vou checar daqui também. Tá bom, gente? Show. Certo? Então, Beleza. pessoal, boa noite para vocês. Bom descanso, estudem. Tá bom? Até a semana que vem, se Deus quiser.
Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.